Olá, crianças! A tia Pri está aqui para poder contar para vocês uma linda história. E essa história, olha, tem um castelo aqui, então quer dizer que tem rei e tem rainha nessa história. Se você quer saber que história que a tia Pri vai contar, então vem comigo! Então, crianças, a história que a tia Pri vai contar é da Rainha Esté. Isso mesmo. Esté era uma moça que ela tinha perdido seus pais e ela era órfã. Isso mesmo, ela não tinha os papais dela. Por isso, um primo dela, que se chamava Mardoqueu, é que cuidou dela, ensinou ela a palavra de Deus, porque ele era judeu, ensinou ela a caminhar na presença do Senhor, e ela foi crescendo, uma moça bonita e muito linda. Isso mesmo, crianças. Só que um certo dia, o rei daquela época, que se chamava Assuero, isso mesmo, a rainha que estava com ele desobedeceu e ela acabou perdendo o posto de rainha. Então, ele decidiu anunciar no reino que ele estava escolhendo uma rainha para se casar. Nossa, as moças todas ficaram empolgadas, eu quero casar com o rei, né? E todo mundo queria, né, se tornar uma rainha. Então Mardoqueu disse assim para Esté: Esté, se prepare para você poder entrar lá no palácio e você será escolhida como rainha, mas não diga que você é judia, porque senão pode acontecer muitas coisas com você. Mas se apresente, seja você mesmo, essa menina carinhosa, dedicada, que com certeza você vai ser escolhida. E foi assim que ela fez. Assim, várias moças passaram pelo palácio, né? O rei Assuero via e elas passavam por um processo. Elas ficavam vários meses ali, se banhando em uns óleos, né? De mirra e ali várias especiarias daquela época, eram os perfumes daquela época, sabe, crianças? Perfumes muito bons, muito cheiroso, e elas ficavam ali se preparando para depois entrar na presença do rei e para o rei poder escolher elas. Quando elas se passavam ali, se ele quisesse mesmo casar com ela, ele escolhia. E assim se passaram várias moças, né, perto do rei, e ele não escolheu nenhuma. No dia que chegou a Esté perto dele, ele ficou apaixonado com ela e imediatamente escolheu Esté para ser rainha. Colocou a coroa em sua cabeça e ela, a partir daquele dia, se tornou a rainha. Isso mesmo, Esté ficou muito feliz. Ela era formosa, bonita, educada, né? E ela havia conseguido, de uma menina órfã que nem pais tinha, ela conseguiu se tornar uma rainha. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo, crianças? Então, só que um certo dia, sabe o que aconteceu? Então, Mardoqueu, ele estava ali sentado ali perto da cidade e ele viu uns ajudantes do rei conversando. E ele ouviu que eles estavam tramando ali, combinando de matar o rei. Imediatamente, Mardoqueu, que era primo da rainha Esté, mandou avisar para ela todo o acontecido, né? E ela imediatamente contou para o rei. O rei mandou mesmo investigar para ver se isso era verdade. E realmente, crianças, descobriram que eles estavam querendo matar o rei. O rei pediu então que um de seus... uma pessoa que ajudava ele muito lá no palácio, que se chamava Amã, ele era tipo um capitão lá naquela época, e ele pediu ele para poder tomar conta de tudo, né, e ajudar nas coisas do palácio. Aí, imediatamente, Amã manda pegar esses homens que queriam matar o rei e decide, né, dar lá um castigo, matar eles e tudo mais. O rei foi e pegou e deu um anel para Amã
por ele, né, ser um servo lá do palácio e ajudar tão bem nas coisas do palácio, e deu ele um anel, né, para que ele pudesse resolver todas as coisas ali no palácio. E ainda falou que todas as pessoas deveriam reverenciar ele, ou seja, que todas as vezes que ele passasse e estivesse ali perto, essas pessoas teriam que se prostrar diante de Amã. E as pessoas prostravam realmente diante de Amã todas as vezes que via ele. Só que Mardoqueu, ele era judeu, e a única pessoa que ele se prostrava e ele adorava era Jesus, era o Deus, o Rei dos Reis. E aí, certa vez Amã passou perto dele e Mardoqueu não se prostrou. Nossa, Amã ficou muito furioso, porque ele queria ser reverenciado, né? Então ele estava tramando de todas as formas para poder matar Mardoqueu. Até que um dia ele chegou perto do rei e pediu um favor do rei, né? E o rei, como gostava muito dele, aceitou. Ele falou assim, olha, eu quero que todos os judeus sejam eliminados, porque eles não são obedientes. E falou assim, e o rei acabou assinando aquele decreto, onde era para matar todos os judeus e ali eliminar eles. Fizeram aquela carta e começaram a espalhar para todas as cidades. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, que eles seriam mortos, ele ficou muito triste, sabe? E rapidamente ele mandou um aviso, né, também para a rainha Esté. Quando a rainha Esté ficou sabendo de tudo aquilo, né, e falou assim, meu Deus, vai matar todos os judeus. E Mardoqueu disse para ela, e você também é uma judia, Esté, não se esqueça disso, né, porque realmente ela foi criada com eles, ela era judia. E se for, você também corre esse risco. Então você deve falar com o rei. Só que Esté, ela sabia que para poder entrar na presença do rei precisava ser convidado, porque se ele não aceitasse, essa pessoa poderia ser morta imediatamente. Então ela corria um grande perigo. Mas Mardoqueu disse, você precisa salvar o seu povo. Talvez você foi escolhida como rainha para que você pudesse nos salvar. Então esse é o seu propósito. Então ela disse assim, então eu vou jejuar 3 dias, nós vamos orar e jejuar durante 3 dias. Coloque todo o povo e eu vou colocar também as princesas e os meus servos para jejuar junto comigo. Depois desses 3 dias eu vou entrar na presença do rei. E assim foi. Mardoqueu foi, colocou todos os judeus para jejuar e ali ela também passou aqueles dias orando, pedindo ao Senhor pelo seu povo. Até que chegou o momento em que ela se apresentou perante o rei. E ela estava correndo aquele perigo, porque se ele não aceitasse a presença dela, ela poderia ser morta. Mas naquele momento o rei se alegrou muito em ver Esté. E disse assim, o que você deseja, Esté? Se você quiser metade do meu reino, eu te darei. E naquele momento, ela já viu que ela achou graça, né, nos olhos do rei. Mas ela, antes de fazer qualquer pedido, ela decidiu fazer um grande banquete. Ela convidou o rei, convidou também, pediu para poder convidar Naamã, porque ela já sabia que era Naamã que tinha feito aquela lei para matar os judeus, tudo, e convidou para esse grande jantar. Isso mesmo. Então, o rei aceitou o jantar e então a princesa foi para preparar esse grande jantar. Naquela noite, o rei, ele tinha perdido o sono. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele pediu para poder pegar um livro que havia ali no palácio, que todas as pessoas, tudo que acontecia ali no reinado, que acontecia naquele lugar, escrevia naquele livro, isso mesmo. E quando aquelas pessoas que queriam matar o rei naquela época, no livro estava escrito que foi Mardoqueu que descobriu e contou para a rainha. E então, ele falou assim, gente, mas Mardoqueu que fez isso e eu não sabia. E ele não sabia que era Mardoqueu, né? Então, ele mandou chamar ali Naamã e falou assim com ele, olha, eu quero honrar o homem que salvou a vida do rei. O que você faria? Perguntou para Naamã, o que você faria para uma pessoa que você quisesse agradar? E Naamã achou que, Amã achou que era ele que seria escolhida. Ele falou assim, rei, essa pessoa deve vestir vestes reais, bonitas,
deve montar num cavalo e andar por toda a cidade, as pessoas gritando: este daqui teve graça aos olhos do rei, este daqui, né, ele teve favor pelo rei, e todas as pessoas iriam reconhecer ele como uma pessoa que o rei agradou muito. Naquele mesmo momento o rei disse assim: então busque Mardoqueu e faça isso com ele. Nossa, Amã ficou furioso porque ele achou que seria ele essa pessoa que seria, né, gratificada ali e andaria naquele cavalo com as pessoas reverenciando, e isso não aconteceu. Nossa, a raiva de Amã contra Mardoqueu foi maior ainda e fez isso. Mardoqueu vestiu roupas ali da realeza, montou num cavalo e Amã teve que ir gritando: este homem teve graça aos olhos do rei, este homem teve favor do rei. Então assim foi gritando e fazendo isso. Enquanto isso, a rainha Esté preparou um grande banquete, porque tudo que havia naquela época, assim, para poder anunciar alguma coisa, né, ou então comemorar, né, que eles gostavam muito, sempre havia um banquete maravilhoso. E ela mandou preparar aquele banquete maravilhoso, crianças, olha, cheio de comidas gostosas, e preparou aquele banquete lindo e maravilhoso. Assim, o rei chegou para o grande banquete, a rainha também estava ali e Amã também foi chamado para esse banquete também. Quando eles estavam ali reunidos no banquete, o rei Assuero disse novamente: rainha Esté, o que você quer me impedir? Porque eu me agrado de ti. Pode me impedir metade do reino que eu lhe darei. E naquele momento, Esté decidiu pedir pelo seu povo. Ela falou assim: olha, rei, o meu povo está sendo perseguido e as pessoas estão querendo matar ele por causa daquele decreto que foi feito. E o rei falou assim: nossa, quem está querendo matar o seu povo assim? E ela imediatamente apontou para Amã e disse: Amã. Amã fez todo o decreto e está querendo matar o meu povo. E eu peço por eles, para que não mate eles. Naquele mesmo momento, o rei foi e virou e pediu para que pegasse ali Amã, né? E Amã já estava ali mesmo nervoso, sabendo que ele iria morrer, porque ele tinha tramado tudo que era de ruim para a vida de Mardoqueu. Sabe o que ele tinha feito, criança? Ele tinha feito uma forca, né, lá no pátio do palácio para poder mandar matar Mardoqueu. Ele já estava tramando tudo isso, sabe? Mas antes que isso acontecesse, por isso que a gente não pode ficar querendo mal para as pessoas, porque isso pode atrair e vir tudo para nossas vidas. Então a mesma forca que ele fez para poder matar Mardoqueu foi a forca que o rei disse assim: olha, Amã, você quis muito mal desse povo e o povo que ajudou a minha rainha. Então essa forca, você será enforcado nessa forca. E ali Amã foi, né, enforcado na forca. E a rainha Esté conseguiu salvar o teu povo, né? Ela achou graça diante do rei e ela salvou o seu povo. Crianças, que história linda, né? Com essa história nós aprendemos muitas coisas. O favor de Deus para conosco. Esté era órfã, não tinha pais, mas mesmo assim ela foi cuidada por pessoas especiais. E mesmo quando chegou ali no palácio, ela não esqueceu do seu povo, porque mesmo com tanta riqueza e tantos bens, ela poderia ter esquecido de onde ela veio, mas ela não esqueceu. Ela lembrou do seu povo, orou por ele e conseguiu salvar todo o povo. E o povo judeu ficou muito feliz, porque o rei Assuero fez um decreto mandando para todas as cidades que não era para matar o povo judeu. Eles fizeram uma festa maravilhosa, se alegrando, fizeram grandes banquetes para se alegrar na presença de Deus. Então, que essa história sirva de exemplo para nós, que nós nunca venhamos esquecer das pessoas que estão perto de nós, que nós venhamos cuidar dos nossos amigos, das pessoas que nos amam, orar por eles também, né, para que o bem sempre aconteça. E não podemos desejar o mal das pessoas, porque Amã desejou o mal de Mardoqueu e acabou que ele morreu, né? Então nós precisamos amar as pessoas e cuidar. Que essa história da rainha Esté sirva de exemplo para nós, criança. Espero que você
vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Beijos e até a próxima história. Tchau!